Olá, seja muito bem-vindo ao episódio 2 do Age Conecta especial Ecossistema Empreendedor da nossa capital maravilhosa, Porto Alegre. Nós estamos na Semana Municipal do Jovem Empreendedor. Eu sou o Victor Abs, fundador e CEO da Estúdio ProHub. Também sou conselheiro da Age Porto Alegre. Queria aí agradecer o convite e a oportunidade do nosso presidente do conselho, William Assis, né, por esse projeto que é maravilhoso, que influencia jovens empreendedores e que auxilia muito nessa área que precisa de muita ajuda. Hoje eu estou aqui comigo, ao meu lado, tu vê, né, professor? Iniciamos na faculdade, agora estou aqui, co-host do podcast da AGE, Gilberto Rosa Júnior, mestre em hotelaria e administração, empreendedor e agora podcaster. Rapaz, olha aí, não é pouca coisa, né, Ramiro? Né, Júlia? Obrigado pelo convite, viu, Vitor? Show de bola. Eu que agradeço tu teres aceitado e fazer parte dessa mesa conosco. Estão aqui, então, como nossos convidados, nosso amigo que participou do episódio 1, belíssima participação, o vereador de Porto Alegre, Ramiro Rosário, filiado ao PSDB, eleito vereador em 2016 e reeleito em 2020. Quando tu faz de novo, né? Então, bom, é um bom sinal, né? É um ótimo sinal. Seja muito bem-vindo à mesa novamente. Prazerzaço estar aqui mais uma vez. Vitor, Gilberto, com a querida Júlia também, que está no comando aí de toda essa parte de desenvolvimento econômico, fazendo um baita trabalho em Porto Alegre. Então, estou muito feliz em estar aqui mais uma vez. Perfeito, meu amigo. E nossa Júlia Evangelista Tavares, ela é secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Porto Alegre. Foi presidente do Instituto dos Estudos Empresariais, IEE. E, cara, essa bio aqui é pra ralar com um cara que não fala inglês. Fica meia hora só na bio, né? Não, mas é que não é aqui. Nós vamos entrar numa partezinha agora meio complicada. Na gestão de 2020 e 2021. É vice-presidente na gestão 2019 e 2020. Participou do Leadership for Young Leaders da Foundation Friedrich Naumann. Isso, perfeito. Na Alemanha e do Atlas Think Tank Leadership Training, Atlas Network em Nova York. É uma das maiores instituições liberais do mundo. Que espetáculo. Maravilha. Em 2021, ela foi eleita pela Forbes como uma das pessoas mais influentes do país com menos de 30 anos de idade, na premiação Forbes Under 30. Além de secretária, Júlia é conselheira do IEE, vice-presidente da Associação Comercial de Porto Alegre e fundadora e conselheira do Instituto Liberdade Econômica. Muito bem-vinda, minha amiga. Obrigada pelo convite para compor essa mesa aqui tão dinâmica e tão querida. Ah, que coisa boa. A gente sabe como é importante, né, esse desenvolvimento do ecossistema jovem empreendedor aqui para a cidade de Porto Alegre. Por isso nós trouxemos vocês para a gente trocar uma ideia, né, do que está acontecendo dentro da prefeitura, quais são as ações, o que está se desenvolvendo dentro desse mercado. Perfeito. Bom, Júlia, eu vou falar uma coisa aqui, da Câmara de Vereadores, tá, do Parlamento. Acho que a gente é uma parceria, né? É uma parceria muito boa, né? E a prefeitura nos comanda em muitos processos e nós temos também o papel daí do legislador, que é quem cria leis, que é quem regulamenta a vida dentro da cidade, dentro da sociedade. E muitas vezes o empreendedor, e até o jovem empreendedor que está querendo iniciar, ele pode perguntar, Gilberto, bom, mas o que o vereador está fazendo para a gente? O que o vereador criou de lei para facilitar a vida do empreendedor? E a grande sacada disso é que o nosso papel no legislativo é evitar que novas leis venham atrapalhar a vida do empreendedor. É um ato do legislador deslegislar, retirar regulamentação, retirar normas e, principalmente, eu costumo dizer que 90% do trabalho nosso no Parlamento de Porto Alegre, que é a Câmara dos Vereadores, é evitar que coisas ruins aconteçam. Tem muito projeto, Júlia, populista, projeto que o pessoal quer agradar uma claque, quer agradar uma corporação, quer ganhar alguns likes numa pauta, entram querendo ali lacrar, vamos dizer, né? Protocolar um projeto e lacrar, e na verdade estão cometendo uma grande burrada, estão cometendo podem vir, se aquele projeto for aprovado, pode vir causar mais problemas ou mais empecilhos para a atividade do empreendedor em Porto Alegre. Eu costumo dar como exemplo agora
tem essa pauta do autismo. Eu estava falando com o Vitor isso antes. Essa pauta do autismo. Poxa vida, todos nós nos compadecemos das pessoas que têm autismo, dos familiares dos autistas. É uma pauta super relevante. Obviamente tem que ter política pública, Júlia, para poder, de alguma forma, atender essas pessoas, essas famílias. Mas agora, como o tema está muito em alta, e dizem, inclusive, que devido à pandemia houve aí uma série de diagnósticos com relação ao autismo, tem colega vereador que diz o seguinte: bom, boa sacada, vou agora criar uma lei obrigando que todo estabelecimento em Porto Alegre, comercial, tenha uma vaga exclusiva para familiares de autistas. Poxa vida, nós já temos a vaga exclusiva para idoso, gestante, deficiente físico, vai ter de autista. Qual é a próxima? Vai ter para diabético, vai ter para todos os tipos de doenças e eu quero aproveitar a oportunidade, Ramiro. Quero pedir também para podcaster. Pois é. Não, e aquela coisa, Ramiro, quando todo mundo é prioridade, ninguém é prioridade. E ninguém é prioridade. Então, o que nós buscamos fazer? A gente busca fazer, e eu falo isso abertamente, os meus colegas sabem disso, é matar esse tipo de projeto na origem. Porque se vai para plenário, pessoal, se vai para plenário, aí tu vai ter lá as associações que legitimamente buscam e reivindicam pautas com relação aos autistas, né? Tu vai ter o plenário lá com as crianças, com as familiares, e aquela comoção. E quem vota contra, fundamentado, dizendo, pessoal, racionalidade, não dá para ter vaga de estacionamento para tudo que é tipo de coisa. Daqui a pouco vai faltar vaga de estacionamento para quem não tem nenhuma das categorias ali previstas, né? Às vezes nem tem vaga de estacionamento no empreendimento. E aí, obviamente, isso causa uma comoção e quem vota contra daí é o bandido, é o cara que não quer cuidar dos autistas, que não tem sensibilidade com os familiares. Então, com mais transparência e clareza a gente falar sobre esse tipo de tema também, tu desmistifica muita coisa. E é importante reforçar aqui, nosso papel lá, Júlia, também é, além de acatar as boas propostas do Executivo, e são várias da Prefeitura de Porto Alegre, pró-empreendedor, benefícios tributários, uma série de questões de facilitar a vida do empreendedor no dia a dia, é também deslegislar e, principalmente, evitar que projetos ruins sejam aprovados. Exato, né, Ramiro? Acho que também a gente tem um papel de construir juntos, né? A gente constrói aqui, falo que o Ramiro é um vereador super parceiro nesse sentido, a gente constrói juntos soluções. Claro que o Executivo Municipal, ele propõe, ele tem uma visão do todo, mas a gente também tem vereadores que às vezes entendem do nicho mais específico e que conseguem nos ajudar a construir uma solução que seja melhor. A gente tem agora, né, até pedindo aqui para o Ramiro uma força, a votação do PL, que é o projeto de lei do Código de Posturas. O Código de Posturas é uma lei de 75. Então, imagina, a gente tem uma lei hoje em vigor de 1975. Será que ela não está desatualizada? Será que não tem uma oportunidade da gente atualizá-la? E aí, o Código de Posturas diz, ele legisla o que é infração no município. Então, hoje tu tem um restaurante. Tu tem que fechar às 10 da noite. Tu fechou às 10h10, qual a pena? Multa e fechamento. Independente. Ah, mas eu tenho uma casa noturna sem alvará de bombeiro. Sim. Imagina, uma infração muito mais grave. Qual a multa, qual a pena, multa e fechamento. Então, a gente está com uma proposta na Câmara para mudar isso, fazer gradações da pena. O projeto era para ter sido votado essa semana, vai ser na semana que vem. Já peço aqui o apoio. Com certeza. Aquela forcinha para a gente dar uma antecipada na artigo pauta. Artigo 4º, né? Projeto de lei 04 do Executivo. Enfim, eu citei esse exemplo porque os vereadores nos trazem exemplos, nos trazem emendas de coisas que a gente não tinha percebido ou dos que a gente não tinha tanta clareza. Então, acho que a gente constrói juntos, e esse é o papel do Executivo e do Legislativo, para uma sociedade melhor. Acho que a gente está super engajado nessa questão de uma pauta de uma melhoria do ambiente de negócio, de apoio ao empreendedorismo, de trazer uma cidade mais aberta para o turista, mas também para a população. Então, a gente estava aqui, né, até cheguei um pouquinho atrasada, porque a gente estava apresentando internamente, vai apresentar agora, hoje, de tarde, a nossa proposta de centro de eventos para a cidade, que é na Orla 2. Então, a gente está trabalhando juntos, e os vereadores foram os primeiros a conhecerem o projeto, para trazer uma cidade melhor para todos, para se empreender, para se viver, mas também para se turistar. Muito bem, né? E esse foco, né? Nós comentávamos isso também no último episódio, e sempre é importante reforçar dessa mudança de postura, dessa mudança de cultura de Porto Alegre com relação aos empreendedores.
Porque tu não pode enxergar o empreendedor primeiro como inimigo. Exato. O empreendedor é a locomotiva que puxa essa cidade e que paga a conta. Né? Fato. E as pessoas têm boa fé, né, Ramiro? As pessoas querem fazer as coisas certas. Ninguém quer arriscar seu negócio, arriscar seu tempo no negócio não der certo. E as pessoas... acreditar na boa fé das pessoas. Exatamente. E eu acho que também cabe nós orientar. Às vezes as pessoas olha, eu realmente não sabia que meu horário era 10 ou que eu não podia botar mesa na rua, enfim. Daí eu tô dando exemplos bem na minha pasta mesmo. Mas assim, as pessoas têm boa fé porque elas querem que os negócios deem certo. Elas não querem ser multadas, elas não querem ser interditadas e fechadas. Então eu acho que essa mudança de lógica, não só na cidade, mas no país a gente precisa implementar. O arcabouço daí jurídico que nós temos no país, né? Uma série de leis e normas e tudo mais, todas elas parecem partir do princípio de que o empreendedor ou que o cidadão comum vai cometer alguma infração. O cidadão, a pessoa, o empreendedor, ele vai fazer alguma bobagem. Então, parece que nós queremos criar leis para regulamentar aquilo punitivas, né? Enquanto nós temos outras culturas, né? Daí no direito anglo-saxão, tal, que é o contrário, né? O cara, tu tens a boa-fé presumida, se porventura tu andar fora da linha, bom, daí tu é punido com rigor, né? No Brasil é o contrário, né? Nós temos um excesso de normas que colocam uma carga absurda em cima do empreendedor, como se ele estivesse sempre naquela possibilidade de cometer um erro. O bom empreendedor fica engessado e o mau empreendedor muitas vezes não é punido, porque não tem não tem braço para fiscalização, não também tem braço, fiscalizar né? tudo, né? Então, é uma coisa completamente absurda. E o que a gente vê hoje em Porto Alegre é esse sentimento de dizer, cara, vai, faz, assume as tuas responsabilidades. E se tu andar fora da linha, bom, aí tu vai ser punido exemplarmente. Esse deveria ser o nosso sistema legal, né? E que bom que a cidade de Porto Alegre, o Rio Grande do Sul também, né, começam a sinalizar, abrir a cabeça para esse tipo de Mas situação. já existe alguma pauta ou algum auxílio para novos entrantes que facilitem a vida para tu montar um novo negócio? Que tu tenha Vários. Daí depende do setor, depende da localização. Ramiro aqui conhece muito o quarto distrito, né? O quarto distrito da cidade. Tem uma pauta interessante de incentivos. O próprio centro histórico também tem uma pauta de incentivos tributários, de incentivos de fachada, então de altura, enfim. A Prefeitura de Porto Alegre tem feito várias ações nesse sentido de simplificar o ambiente de negócios, dando incentivo tributário para a pessoa não pagar. Vamos dar um exemplo do Inovapoa ou do próprio Creative, né? A gente entende que a gente entende que a vocação... Porto Alegre tem 3 vocações econômicas, que é a saúde. Hoje a saúde, o setor da saúde como um todo, ele corresponde a 8% do PIB. É bastante. A gente tem em Porto Alegre, per capitamente, o maior número de mestres e doutores em saúde. Eu não falo só médicos, eu falo de dentistas, de enfermeiros, de fisioterapeutas. Profissionais da área da saúde. Isso, de todos os profissionais da área da saúde. Então, realmente, a saúde, a gente tem o segundo melhor hospital do país, né? Que é o Hospital Moinhos de Vento. Enfim, então a gente tem... O setor da saúde é uma locomotiva importante economicamente também. Então, a gente tem o setor da saúde, a gente tem o setor da inovação. Porto Alegre está se consolidando como um polo da inovação. E por isso eu falo do Creative. O Creative é uma lei que dá incentivo tributário, baixa o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, de 5 para 2%, que é o limite, né, legal. A legislação federal não deixa de baixar o ISS mais que 2%, para empresas de base tecnológica, porque justamente a gente quer atrair essas empresas. E como as pessoas ficam sabendo desses incentivos? Eu vou iniciar, aonde eu procuro, aonde eu me informo sobre isso? Se eu faço parte, se eu tenho direito, como é que eu me classifico? Eu acho que essa é uma luta sem fim, incessante, né? A gente está sempre aqui, por isso eu agradeço o convite de estar no podcast, para a gente conseguir divulgar isso. A gente tem toda uma comunicação institucional, mas a gente sabe que o nosso grande desafio é comunicar as pessoas dos incentivos, mas também de como funciona. Dos acessos, dos né? acessos, enfim, e da legislação também, né? O vereador Ramiro sabe, a quantidade de empreendedor que vem, sabe, eu quero abrir um negócio, eu posso, como eu faço, porque as pessoas realmente não têm acesso à informação. E eu acho que esse é um problema mundial, né? A comunicação sempre é o gargalo. Os gabinetes dos vereadores são muito procurados para isso também, né? Né? E até pela nossa relação, pelo vínculo com o quarto distrito, era tanta demanda, e muito especialmente depois da aprovação do programa Mais 4D, que além de regime urbanístico, tem uma série de benefícios tributários também, muita gente vinha perguntar, e agora eu posso... eu vou ter isenção de IPTU, né? E eu coloquei no site, nós criamos dentro do meu site lá, ramirorosario.com.br/quarto
4, número 4 distrito, lá tem todos os benefícios tributários, os mapas que identificam a área que é abrangida, né? Então, trata também do Inovapol ali para o pessoal. Dei o exemplo no último podcast de uma cervejaria que comprovou que inovou no seu processo, então ela é hoje uma experiência de poder conhecer o processo da Sensorial. produção da cerveja. Eles contrataram um chefe de cozinha, eles abriram espaço para receber clientes, então eles inovaram no processo. E eles conseguiram comprovar dentro do programa e tem isenção de IPTU por 5 anos. Ramiro, né? tu sabe que é um ponto importante, né? Que às vezes as pessoas não se tocam com isso, né? O Ramiro está lá graças à vontade popular, né? Então, às vezes as pessoas pensam assim, não vou bater no gabinete do vereador porque ele não vai me atender, né? Ou não tem acesso, né? Então, pegando primeiro esse gancho que tu trouxe, né? Que é cara, vai lá, vamos conversar, né? Porque tu estás a serviço exatamente da cidade, né? Eu queria resgatar, Vitor, se tu me permite também, um ponto que tu trouxesse em função do 4º distrito. E, Júlia, eu sou professor universitário há uns 15 anos, mais ou menos, quase 20, mas não pode falar muito da idade, né, Vitor? E eu sempre estimulei muito os alunos a empreender, né? E vendo hoje essas características que tu trouxeste da cidade, né? Quais são hoje, o que vocês estão vendo assim, de principais tendências empreendedoras, né? Que está surgindo em Porto Alegre, né? Desse pessoal jovem que está empreendendo. Porque, poxa, é uma geração alfa que está chegando aí, né? E que está trazendo coisa extremamente inovadora, né? Eu tinha falado dos 3 pilares, né? Então, saúde, daí inovação, o 3º pilar é eventos. Então, eventos, né? Porto Alegre é uma cidade focada em eventos, por isso também a gente está fazendo esse esforço do centro de eventos, mas é uma cidade focada em eventos de rua, em eventos de negócio. Nosso turismo aqui, Porto Alegre, sempre foi referência em turismo de negócio. Então, só esse parente para concluir. Mas aqui que tu fala, assim, eu vejo muito economia criativa, tá? E o que é economia criativa? Que acho que as pessoas têm dúvida. Economia criativa é todo esse setor de gastronomia, de artes, de produções audiovisuais, de moda autoral, tudo isso, e Porto Alegre é referência nessa questão, né? Porto Alegre é a 2ª cidade com o maior número de empreendedores em economia criativa no país. Então, também, eu vejo muito esse foco, principalmente ali no 4º distrito, né, Ramiro? Tem muito empreendedor nesse sentido ali no 4º distrito, no próprio centro histórico. Eu acho que a gente tem bastante essa coisa de eventos também, né? É uma cidade que tem muito evento de rua, você vê que São Patrick's aqui é uma coisa que movimenta a cidade inteira. A gente tem o próprio agora South Summit, que é novo, mas é um evento também que já entrou no calendário e já virou... eu tenho uma amiga, dona de restaurante, que diz que março agora desse ano, em razão do South Summit, foi o melhor mês da história dela. Olha só que legal. Então, assim, a gente tem... A rede hoteleira deve adorar também, né? A rede hoteleira. Sim. Rede hoteleira no South Summit, para vocês saberem, foi com 98% de ocupação. Os hotéis, quanto melhor o hotel, mais rápido ele lotou. Porque o ticket do South Summit é um ticket diferenciado. A gente teve diárias, por exemplo, hotéis que tradicionalmente tem uma diária média de 150, 200 reais, estava com diária média de 400 reais. Não, e além desses eventos, né, nós temos também daí e para o ramo hoteleiro, por exemplo, né, o que a Júlia trouxe antes aqui, a saúde, né, são muitas as pessoas que vêm não só do interior do estado, não só de outros estados, mas de fora do país para fazer consultas e procedimentos cirúrgicos aqui, que acabam tendo que ficar um tempo mais na cidade. Há, inclusive, alguns espaços, alguns empreendimentos que se especializaram nisso, então são pequenos lofts próximos a grandes hospitais. Também tem toda essa parte de concursos até, né? Eu sou um crítico ao inchaço do Estado. São os 2 liberais, né? aqui, Dois mas liberais, economia. Né? Porém, né? Nós temos muitos concursos e seminários. Então, eu me lembro, eu acho que foi num Dia dos Namorados, Júlia. Acho que foi ano passado. Eu queria fazer um agrado para a patroa. Daí eu disse, olha, vou reservar um hotel bacana, tal, vamos passar numa janta. Tava com a filhinha com 1 ano de idade, pedi para a sogra ficar, Vale Night. Tchê, não consegui hotel em Porto Alegre. E aí eu perguntei lá para um amigo que trabalha no setor hoteleiro também. Mas o que está acontecendo? Aí tinha um grande seminário da área de saúde, um congresso da área de saúde, tinha um show de rock,
e concurso público. Lotou né? tudo. Então, lotou todos os hotéis, estava tudo lotado em Porto Alegre, né? Então, demonstra a nossa vocação realmente. E isso não quer dizer que o nosso sistema hoteleiro não esteja preparado, né? Não, pelo contrário, nós temos uma grande rede hoteleira. Temos um novo hotel agora ali no E que está Pontal, né? chegando, isso, e Rede vai se Hilton, né? qualificar e vai crescer com esses novos investimentos que estão sendo anunciados na Exato. cidade e por aí vai. né? Eu acho que o Pontal também é um marco, né? Assim, a Orla como todo, Sem Salto Summit, dúvida. mas uma aproximação da cidade pro Rio. A gente teve agora o Pontal semana passada, não sei se vocês já tiveram a experiência de ir lá. Sensacional. Eu fui lá na semana passada na inauguração, tá lindo, Muito né? bonito. Claro que não estão todas as lojas abertas ainda, né? Tá num soft open, mas já está acontecendo, né? Por isso também que volto a falar da Orla 2, do centro de eventos, assim, quando a gente precisa qualificar aquele espaço, Sim. quando a gente precisa de um equipamento conectado à cidade para receber grandes eventos, que é uma vocação da cidade, movimento, como o Ramiro falou, a hotelaria, o restaurante, o moço do Uber, o taxista, é um ganha-ganha para a cidade, é dinheiro novo entrando, Exato. é turista conhecendo a nossa cultura. Qual é a parte ali que é a Orla 3? Que tem- A Orla 3 é a nova parte, né? A parte teatro, dos né? campos de... Da pista de skate. Ah, O que sim. O acontece? trecho 3 é o parque Jaime Lerner. Já me lembro. O que acontece? Trecho 1 da hora lá do gasômetro, contemplação. Então, ali é banco, arquibancadas para as pessoas contemplarem. Trecho 2, eventos. Trecho 3, que é o que já... que Já é tá o- pronto. Foi inaugurado ano passado. Ano passado ou retrasado? Já Foi tô ano perdida passado, aqui. É esportes. E daí passa, né? Tem um parque gigante, enfim, chega ao Pontal ali, que é uma versão parte- privada, mas é um parque público. E a parte do anfiteatro? É o trecho 2. É o trecho 2. Que é este que está sendo anunciado hoje publicamente, né? Através de uma manifestação pública de interesse de 2 grupos que... Como é que funciona as parcerias público-privadas ou concessões, Ótimo. né? Isso é interessante, até o pessoal às vezes não tem muita noção. Tu podes fazer em 2 modelos. Tu podes o poder público dizer, quero isto aqui, faz a formatação, a estrutura do modelo de negócios, né, o equilíbrio econômico-financeiro, todas as análises técnicas e lança para o mercado. Foi o que nós fizemos na parceria público-privada da iluminação pública. Sim, Então, vocês tinham o escopo. nós tínhamos o escopo. Então, nós, como prefeitura, na época, fizemos um acordo com o BNDES. O BNDES nos ajudou nessa estruturação e nós lançamos ao mercado. Queremos isso. E aí houve um leilão na Bolsa de Valores de São Paulo, lá na B3, que, aliás, foi o maior leilão desse tipo até então. Foram 8 consórcios participando. E existe o outro modelo, que é o que está acontecendo com o trecho 2, que a própria iniciativa privada faz os estudos, diz, olha... se eu colocar determinado tipo de estabelecimento, determinado tipo de entretenimento, se eu botar um hotel ou não botar um hotel, aí eu consigo manter o equilíbrio e dar certo o meu investimento. Mas eu preciso também, daqui a pouco, de um investimento público. E ele oferta isso para o poder público. Isso, o poder público bota só a base, assim, eu quero esse local e eu quero, nesse caso a gente colocou uma marina pública no centro de eventos. O resto do espaço, vocês desenham. E para que se E mantenha veio um em pé. projeto lindo, né, Ramiro? Bem bonito, bem legal mesmo. legal. Vem, dona Arlete, vem com essa pizzazinha Ah, maravilhosa. que delícia. Tá preocupada? Que horas que eu Pois vou é, almoçar? 1h da tarde, tá aí, ó. Estamos Que aí. maravilha. Que delícia. Ai, pode nos convidar mais vezes. Que lindo, hein? Olha aí, ó. Pizzazinha da Salve, a melhor pizza do planeta Terra. Salve a Taste Food. No Instagram. Ontem a gente tava com eles aqui, né? É? Tava com eles aqui, com certeza. Esses caras são Arlete. maravilhosos, nossos parceiros desde o início. Deixa eu fazer um resgate que tu E é pra trouxesse. comer, essa é a ideia. A Júlia trouxe um resgate, trouxe um polo de saúde. E eu tinha comentado pro Vitor que estou empreendendo também na área da saúde. Tem uma empresa chamada GMEG, Métodos e Processos. E a gente fez um levantamento de quanto existe no mercado que não está indo para o bolso do médico. Né? Hoje, Porto Alegre tem 6.300 e poucos médicos, né, com CRM ativos, né, somente Porto Alegre. Tá? E existe um universo de 37 mil médicos no Rio Grande do Sul, 37.700, se eu não me engano. E a maioria desses médicos, eles têm grandes problemas de gestão. Por quê? Porque estudaram para fazer toda a parte do cuidado e muitas vezes não tem a parte de gestão. E nós fizemos um levantamento assim bem superficial, mas com potencial de aprofundamento. E nós identificamos, Júlia, inacreditáveis 20 milhões de reais mês que não são faturados. Ou seja, não gera imposto para a cidade. Né? E aí a gente entrou
nesse filão para poder fazer uma gestão de faturamento médico para clínicas e consultórios médicos, permitindo que esses médicos, ou ajudando esses médicos a ter acesso, né, a essa parte de gestão do seu faturamento. Isso é um ganho para o médico, que é receita. Né? A gente teve um caso, obviamente não vou citar nomes, mas teve um médico que num período de 1 ano deixou para trás R$92 mil. Eu vou falar de novo, que R$92 mil para o Vitor é o que ele gasta em boné. Né? Cara, R$92 mil em 1 ano é mais de R$8 mil por mês. Né? São 8 salários mínimos, 7 salários mínimos. Então, assim, a gente percebe que essas iniciativas da saúde, né? E aí a gente pode até colocar na roda também a questão da própria universidade, que também tem um papel importante, né, de fazer. Exato. Né? A prefeitura hoje tem esse relacionamento, né, com os centros universitários, trazendo o empreendedorismo, né, para essa pauta, não? Acho que é importante a tua questão. É o seguinte, eu acho que a gente não tem como país uma cultura empreendedora. E daí, eu falo assim, como já fui presidente de entidade, enfim, as pessoas têm medo de empreender e tem pouca informação de como empreender. A gente aprende no colégio coisas assim tão vazias e a gente não aprende fluxo de caixa, a gente não aprende educação financeira. Isso é básico para qualquer negócio. Eu me lembro de uma experiência quando eu fui presidente do IEA, a gente fez um convênio com o Ministério Público, com jovens abrigados. Jovens abrigados são jovens destituídos do poder familiar. Então, eles estão morando em abrigos, porque os pais eram usuários de drogas, ou tinham abuso sexual, enfim, tem uma história de vida triste. E a gente foi dar aula de educação financeira para eles. Eles não tinham a menor noção. Eles eram todos jovens aprendizes, então eles ganhavam um salário. E diziam, o que tu vai fazer com o salário? Eu vou comprar uma casa. Nós falamos assim, como tu vai comprar uma casa com R$800? Não, eu vou comprar uma casa. Ou seja, essas pessoas são desconectadas da realidade, do mercado de trabalho e da própria administração da sua vida. E, gente, a administração financeira é liberdade. Pelo momento que as pessoas têm uma mínima organização, elas conseguem ser livres para trabalhar num lugar melhor, para poder escolher a sua profissão. Então, tu fala de médico. Médico é um profissional altamente instruído tecnicamente. Uhum. E só que a gente não dá essa educação básica para as nossas crianças, para as pessoas mais vulneráveis. Então, eu acho que nos falta uma cultura empreendedora como país. Principalmente na questão de educação, né, que é básica. Mas, assim, a prefeitura ela tem iniciativas de apoio ao empreendedorismo, sempre conveniadas, né? Nós não vamos aqui dar aula. Mas a gente tem várias iniciativas de apoio ao empreendedor, principalmente ao micro e pequeno empreendedor, parcerias com o Sebrae, de capacitação. Pelo menos dentro da secretaria, a gente tem uma boa relação com instituições de ensino superior, enfim, mas eu acredito também, como liberal, que não cabe à prefeitura esse tipo de orientação extensiva ao profissional já formado. Eu acho que o mercado está aí para isso, mas assim, para o microempreendedor, que é a pessoa que é mais sujeita, e também mais o ambulante, que é mais sujeito a algumas licenças da prefeitura, a própria burocracia estatal, a gente tem vários programas de convênio para capacitação. Até a própria questão de incubadoras, né? A prefeitura também tem um olhar da própria questão do Inova Poa, né? Sim, também com a parceria existente dentro desses novos espaços, como o Instituto Caldeira e outros que acontecem na cidade, isso também acontece de forma até quase que natural, né? Das pessoas convivendo no mesmo espaço, trocando experiências, identificando oportunidades, né? De grandes empresas que tenham, eventualmente, alguma necessidade interna para aumentar a sua competitividade, sua produtividade, e daqui a pouco uma mente jovem, brilhante ali, que identifica o problema, tem a solução e faz um encaminhamento. Mas o importante nessa parte também de educação financeira, de trazer essa liberdade, tem que ser lá na base. Eu insisto sempre nisso. É lá na educação infantil que tem que começar. Né? Eu comentava isso com o Vitor também antes. Né? Eu tenho minha filhinha de 2 anos. Né? Eu já busco brincar com ela de algumas coisas, brincar de supermercado, né? Brincar para ela entender, olha, eu passo o produto aqui, tem que pagar o produto, tem, né? Esse tipo de coisa a gente precisa fazer, né? Na brincadeira da família, da criança, incluir esse tipo de visão também empreendedora é fundamental. E, infelizmente, a gente não vê isso na educação, né? Na educação infantil, a gente não vê isso no ensino fundamental, no ensino médio, a gente não vê isso nas faculdades.
Também Exatamente. falávamos, né, da universidade, da faculdade de Direito. Eu sou formado em Direito. Tchê, tu não tem um espaço, um momento para tu... Gestão, de escritório. Né? Tu vai ter muita... E nem gestão de carreira, né? Nem gestão Tu de vai- marketing, nem gestão de publicidade, nem de... Tu vai ter uma decoreba grande para passar em concurso público. Isso tu vai ter. Mas para fazer a tua própria gestão com o teu trabalho, buscar tua felicidade ali, empreendendo também nesse meio, tu não vai passar em branco. E tem um outro ponto aí também, né, pessoal, que eu sou da old school, né? Eu sou do tempo que, para eu buscar conhecimento, eu tinha que ter uma Barça em casa, uma enciclopédia, né? Mas daí tu foi longe, professor. Não, mas tem sentido, porque o que a gente está falando não é uma coisa que está longe das pessoas. Pelo contrário, E tá muito mais barato, aqui, né? ó. Tá muito mais barato. A gente tem O acesso vídeos no tá aqui, YouTube cara. gratuitos que ensinam tanto. exato, né? Tem tantas ferramentas de... eu acho que a gente entrou... E novas surgindo agora. E agora, ChatGPT. Mas eu acho que nos falta cultura empreendedora. E desde base. Cultura como país mesmo, de sociedade empreendedora. Eu acho que quem tá fazendo esse papel hoje é o Instagram. Essa é a Pode loucura. ser. Os caras que estão empreendendo, né? Começam a mostrar a sua rotina e o que tem acontecido na vida deles, as oportunidades que isso gera, e outras pessoas têm entrado mais nessa vibe aí de ter o seu próprio negócio. Mas eu acho que a Júlia trouxe um ponto que é muito importante da cultura empreendedora, Júlia. Mas eu acho que também tem um outro ponto que é importante, que é o comportamental, né? A gente sabe, enquanto empreendedor, né? Eu brinco com o Vitor que o melhor indicador de uma empresa é fluxo de caixa, né? Mas enfim, Exatamente. a gente precisa ter uma abordagem também nesse comportamental, porque a gente está vendo hoje uma geração que é extremamente sensível à cobrança, Exato. é uma geração que ela não tem capacidade de resiliência, ela não tem capacidade de impacto a desilusões, né, a problemas, é Exatamente. imediatista, e a gente sabe que quem empreende... Todo mundo quer ser, né, CEO as a part-time job. Tipo assim, eu quero ser CEO, mas quero trabalhar só 4 horas, entendeu? Daí sexta-feira eu vou pra praia. Exato, volto na segunda-feira de tarde. né, Sabe? pra não pegar o Essa trânsito part-time da frente. job, entendeu? Não conta comigo 8 horas, muito menos 12 por dia. Assim, acontece. assim só se tu for um Vitor Abes, aí tu consegue. Claro. Fenômeno. Pessoal, me diga uma coisa. Vocês têm percebido, assim, setores com maior potencial de crescimento? Sim, sim. Eu vejo que a parte de serviços fundamental, né? Nós temos... A Porto Alegre acabou tendo uma vocação de serviços até meio forçada desde o processo de desindustrialização na década de 70, né? E acabou se consolidando isso. Então, serviços, tecnologia. E aí, tecnologia não é só a parte de desenvolver software e tal, né? Eu conheci agora, um tempo atrás, uma empresa, fui lá visitar eles, inclusive, no 4º Distrito, que eles fazem toda a parte de engenharia da tecnologia. Então, rede lógica, os dutos, os canos que tem que botar, passar o fio, né? Os caras viram um nicho de mercado interessantíssimo e estão ganhando uma naba de dinheiro com isso, né? Então, tu olhar um pouco, tu ampliar o teu leque quando a gente fala em tecnologia, né? Amplia um Sim. pouco o teu leque. Como é que tu vai instalar aquela coisa lá, né? Como é que vai funcionar? Então, também saúde, tudo que for vinculado para atendimento para a área de saúde, não é o pessoal aqui ir fazer uma faculdade de medicina, não é isso, né? Mas suprir Toda a rede, toda né? a rede de Toda a apoio, rede, né? Toda a suprimento rede de apoio. de serviços, de produtos para a área da saúde. É um hub interessantíssimo em Porto Alegre. A experiência, o turismo, né? Isso está caindo Tem muito de a maduro. crescer, né? Tem Ramiro? muito a Acho crescer. que acho que a Orla nos trouxe essa questão de autoestima e as pessoas também não conhecem essa nova Porto Alegre. Porto Alegre, no ano passado, pela primeira vez apareceu entre os principais 25 destinos turísticos do Brasil. Então, tem alguma coisa acontecendo de fato, né? E já é visível, já tem indicador para isso. E nós temos aí 6 milhões de turistas que descem todos os anos no Salgado Filho, entram num carro locado ou num ônibus Vão pra fretado, Serra. vão direto para a Serra Gaúcha, voltam, entram no avião e vão embora.
E o grande potencial que nós temos e o desafio nosso como cidade é fazer com que esse cara fique pelo menos uma noite em Porto Alegre. Eu brinco, né? Tinha que ter o programa Uma Noite em Porto Alegre, para o cara poder... Uma noite não é por acaso, é pro cara se hospedar aqui também, né? Vai passar um dia em Porto Alegre. Ir no restaurante. Uma noite em Porto Alegre. Tomar um cafezinho. Vai ver o pôr do sol do Guaíba, vai nas nossas churrascarias, vai nos nossos restaurantes maravilhosos, nos nossos bares maravilhosos, vai tomar uma cerveja no quarto distrito, vai num museu no centro. A gente vê... Vai comprar, vai nos nossos shoppings, entendeu? E acho que aqui, Ramiro, bom ponto, tu me trouxe a gente já ter feito dentro lá da Secretaria, a Prefeitura como um todo, o movimento Porto Alegre é capital mundial do churrasco. Não sei se vocês já ouviram. Sim. Mas a gente está tentando colocar Porto Alegre como esse atrativo. Porque as pessoas dizem, vou para Porto Alegre fazer o quê? Tinha um projeto ali Conseguiram pro do skate. Parque da Harmonia ali, do lado da... Sim, ali foi concedido, Maurício né? Sirotsky, Tem né? ali um projeto lindo, vai ser o Parque da Orla. Acredito que em abril do ano que vem já começa com algum tipo de, realmente, de interação, assim. É ali de a maior equipamento. roda gigante da América Latina, vai sair ali nesse parque? A roda gigante é ali. Ela é ali. Eu não sei se ela Se vai ela é ser maior, a maior é. da América Latina, mas ela é maior do que Camboriú. Ela é grande. Ela é grande. E a gente tá com esse movimento da capital mundial do churrasco, justamente, as pessoas vão para Porto Alegre fazer o quê? Mas vai pra conhecer o nosso churrasco, vai conhecer a nossa cultura, vai assistir um show de cultura gaúcha. Porque a gente vai a Buenos Aires e pensa no tango. É. Então, a gente... Hoje em Porto Alegre, nós temos só um restaurante que tem a apresentação com chula, enfim, Sim, a dança, né? É só o CTG 35. É, e agora vai abrir- Não tem mais. Também não tem mais? Mas ali no parque vai abrir... Vai reabrir daí, né? Vai reabrir uma churrascaria com esse sentido. Eu Mas a fiz nossa ideia é fomentar esse tipo de... Eu fiz essa de ação. pergunta. Eu fiz essa pergunta pro Hermes, lá da churrascaria Porto Belo, que eu tenho uma relação muito próxima com eles. E eu perguntei, casualmente eu perguntei, cara, há 20 anos atrás, pô, era uma churrascaria em cada esquina. Hoje, tu olha, não tem. Não tem churrascaria com show típico, né? O pessoal ligando dos hotéis, tu sabe me informar onde tem um show típico? Não tem. Pois é. Antigamente tinha o show da 35, não tem mais. Então isso corrobora o que da resposta para tua pergunta. É um baita nicho, né? Tu identificar os nichos de turismo que nós temos em Porto Alegre. Bom, tem o turismo de negócios, nós temos o turismo da área da saúde, nós temos o turismo De um dia esse que o cara vai para a serra e volta, né? Então é um leque de oportunidades gigantesco. E tem né? turismo náutico também, né? Turismo que eu acho que é náutico também. importante. Que é uma coisa Tu sabe tá que consolidando. tem dois programas que eu acho espetacular que acontecem em Porto Alegre, noturnos. Um é o Baile da Cidade. Eu acho espetacular. E aí vem essa questão, por que não vem o pessoal do interior para ficar hospedado aqui, né? E o segundo, embora não tenha, assim, né, esse viés mais público, é uma noite nos museus. E vai ter agora, tem agora. E é lindo o evento. Pô, É lindo o pessoal pode vir pra cá, Agora, né? 20 de maio. 20 de maio, me ajuda aí, Ramiro. agora Acho em que é, maio, acho que é agora em 20 de maio, maio. Eu vou fazer uma perguntinha bola nas costas, tá? Pode não? Perguntinha bola nas Deve. costas. Claro. Qualquer coisa a Só gente pra ele, edita pra mim depois. não. Cara, será que a gente consegue mensurar, né? A gente tinha até conversado sobre fazer uma pergunta na questão das regiões periféricas, do empreendedorismo na região periférica. E já pegando esse gancho, cara, qual seria o percentual? É óbvio que vocês não vão ter essa resposta, tá? É mais pra gente devagar aqui. Mas qual seria o percentual de moradores de Porto Alegre que conhecem 50% dos atrativos turísticos da cidade? Baixíssimo. Baixíssimo, né, gente? Eu acho que daí a gente volta ao erro que a gente falou no início, nosso problema é de comunicação. Então, A gente tem que botar o podcast da prefeitura no ar. Pode ser uma... No Salt Summit fizemos vários, né, Vitor? Fizemos, acho que uma maratona, justamente porque o nosso desafio é a comunicação. É da gente comunicar o que a gente tem, o que a cidade tem de atração, o que a gente tem no calendário de eventos, e também o que a gente tem de política pública mesmo. Acho que o nosso desafio é esse. Eu tinha 8 anos de idade e os meus pais me levaram para o Rio de Janeiro. E foi com os meus avós junto, tal, viagem em família. E eu me lembro, com 8 anos de idade, nós entramos numa Kombi e nós subimos o Vidigal, na favela. Né? Era algo para aquela época, aí, há 30 anos atrás, era algo muito roots, pensar assim. Mas uma baita experiência. Uma baita experiência. Hoje em dia, tu tens o turismo na favela no Rio. E que movimenta muito dinheiro, muito dinheiro. Os gringos,
Os brasileiros que vão visitar o Rio de Janeiro, muitos querem ter essa experiência de visitar uma favela, de visitar a Rocinha, de visitar o Vidigal, né? E aqui em Porto Alegre, tu sabe que nós temos isso? Não sabia. Nós Óbvio. temos no Morro da Cruz, um caminho, está muito incipiente ainda, está no início, mas é um caminho que inicia num centro comunitário, assim, que passa e vai até a cruz do Morro da Cruz, que tem uma igreja lá, enfim. A vista de lá, na minha avaliação, é uma das mais bonitas de Porto Alegre, porque tu enxerga Porto Alegre do leste. Normalmente a gente não tem essa possibilidade, né? Nós conhecemos Porto Alegre do Guaíba, ou vendo o Guaíba de Porto Alegre, né? Ou a região mais central. Ali tu tens uma linda vista da cidade, ela por completo, tu enxerga a Zona Norte, tu enxerga a Zona Leste, tu enxerga o centro da cidade, tu enxerga o Guaíba. E, claro, o que precisa? Precisa ter um bom guia lá, precisa ter, daqui a pouco ali, até alguns souvenirs, alguma coisa para caracterizar aquela experiência como se fosse algo realmente de empreendedor, e um mínimo de segurança, um mínimo de equipamentos públicos ali, ou de serviços públicos que transformem a experiência melhor. Tanto é que foi feito em parceria com a Prefeitura, nosso mandato participou disso, nós fizemos o asfaltamento deste caminho, para potencializar o pessoal poder caminhar por ali, né? E é tudo a pé, né? Então ele passa bem no meio da vila, numa área extremamente carente. Ah, Ramiro, mas daí o pessoal quer ir lá ver a pobreza e tal. Tchê, se tem gente que quer conhecer, e eu tenho muitos amigos, inclusive, que eu tenho certeza que nunca pisaram numa vila, numa comunidade carente em Porto Alegre, que daqui a pouco, se eles se sentissem seguros de ir, eles queriam ver. Bom, o que é tudo isso que eu vejo na televisão, que o pessoal fala? Vai lá ver, Sim. né? E que baita oportunidade de negócio para a comunidade. Aí que Exato, tá, né? gerador de renda, Microempreendedores, né? Aí que Gerador tá. de Baita renda. negócio. Né? Então, o cara que lança um negócio desse, que faz um negócio bem organizadinho, bem bacana, com instrução, indo estudar, pegando informação, né? Montando CNPJ legal e tal, ele faz ali um caminho bacana, né? Olha, viva a experiência no Morro da Cruz. Ô, Ramiro, para finalizar da E minha lá, parte... desculpa te interromper, Gilberto, e lá já tem, na Paixão de Cristo, na Páscoa, já tem a procissão lá do Sim, Morro da Cruz, que é sim. consagrada. No Natal também tem o Natal Luz do Morro da Cruz, que é muito interessante, e acontece o Morro da Cruz lá, as ruas enfeitadas e tal. Então, tu despertar o interesse, né? Tu ofertar isso ao mercado, eu acho que é bem interessante. Só para finalizar da minha parte, buscando de novo o gancho da comunicação que a Júlia trouxe com grande propriedade, eu acho super importante tu estar trazendo, Júlia, a questão da comunicação, mas a gente também tem que saber aonde vai estar essa comunicação. E eu percebi na cidade, talvez até uma sugestão aí para tu levar para a plenária, né? Eu percebi vários mobiliários urbanos digitais, né? De diversas empresas, né? Sim. E aí... Não vai falar dos meus parceiros aí, cuidado. Não. É bem tranquilo. Os totens. Isso, os Ah, totens, sim. né? E teve uma época que muitos ônibus de Porto Alegre também tinham uma publicidade ali e tal. E eu acho que esse talvez seja a melhor ferramenta, o melhor meio para a gente comunicar essas ações de empreendedorismo, essas ações de turismo, né? Conheça Porto Alegre. Como, sei lá, é óbvio que o cara precisa monetizar, né? Precisa monetizar o espaço, mas que ele possa fazer, né? Um período ali de 15 segundos para que... Cara, permuta. É uma Permuta permuta. com a cidade, velho. Né? Eles precisam de liberação de espaços para colocarem mais painéis. Cara, tudo Mas já tem previsto, Mas já tá? tem. Já tem previsto. Daí é publicidade institucional mesmo da prefeitura. O Pois que é. acontece? Entrando bem nessa questão, deve ser falado das paradas de ônibus. É uma concessão, né? Concessão 20 anos. 20 anos, e o privado, ele colocou as paradas. Então, vocês podem ter visto as paradas, são Novas, lindas, lindas. com energia, com Wi-Fi, enfim. E, como contrapartida, ele colocou aquele totem que tem propaganda. Geralmente perto. A prefeitura, dentro desse... Então, a prefeitura não pagou nada para as paradas. Sem paradas novas vão ser conservadas pela iniciativa privada, porque é um problema, tu bota os dias depredam. Quebrou o vidro, vai lá e o privado coloca. O privado coloca. E dentro desses totens que tem publicidade, a prefeitura tem uma porcentagem da publicidade. Ah, legal.
Mas para te ver como tem dificuldade, realmente, voltando para essa questão da comunicação, porque existe uma oportunidade, não sei se tu já viu, Gilberto, que tem os espaços públicos de Porto Alegre que antes estavam feios, não eram utilizados debaixo dos viadutos. Cara, não é só revitalizados, os caras começaram a colocar negócios nesses espaços, de empreendedorismo, né? Acho que é o Mac Áureo ali, debaixo do viaduto, perto do Internacional. Eu sou coautor dessa lei até. Pô, cara, que Legal. legal, cara. É, Isso sou é coautor demais. dessa lei, Qual é o incentivo? Tu não paga para ocupar o espaço? Na verdade, nós fizemos uma alteração na lei, eu, outros colegas parceiros ali, o Mauro Pinheiro, enfim, nós modificamos a lei das adoções para potencializar nesses espaços que haja exploração comercial. Porque a adoção ela é feita de uma forma graciosa, então é a publicidade institucional. Sem aqueles de praça. Não é só a plaquinha, tu né? capina que já tinha sido até modernizado, nós modernizamos, né? E flexibilizando, não é mais uma plaquinha padrão SMAN lá, não sei o quê. Não, é qualquer elemento identificador. Também. E aí agora a gente potencializou isso. Olha, o cara adota a área, o período de adoção é maior também, faz 5, faz 10 anos, eventualmente, e ele pode explorar comercialmente. Então isso é muito interessante, o Mac Áureo fez. Então eu posso colocar debaixo do viaduto na Nilo ali. Sim, ali na Nilo Peçanha tem. Tem mas tem todo um outro lado. Tem muita área ali. Tem né? muita área. Tem. Tem uma É rede só se inscrever. tem como uma é que rede funciona? de conveniência que está fazendo vários também, colocando os containers, né? Isso é muito bacana. Estão privatizando o espaço. O espaço estava privatizado para o abandono, para a bandidagem, para o tráfico, para a prostituição. Moradores de rua. Para moradores de rua, estava privatizado o espaço. Como é a senhora, eventualmente, que ia ter coragem de passar por baixo do viaduto. Hoje passa, tem gente ali sentado, consumindo. Gerando emprego. Tá bonito, renda. tem Tá bonito. vida. É isso aí. E outra, né? O pessoal tá circulando ali. Tá Embaixo circulando. do viaduto, o pessoal tá circulando. Seja Não, pra pegar um ônibus. Cara, esse pessoal que caminhava pra Melhora a URGS aqui, autoestima da nesse cidade, viaduto que eu né? acho que é o do Mac Áureo, cara, é outra coisa. O pessoal passa com segurança, tranquilidade em vários bem horários. iluminado, né? Tá. Bem iluminado. Sem falar que tá perto do maior estádio do Rio Grande do Sul, né? Pois é. Controvérsia. Sempre vem. Não tem, senão não Sempre seria gaúcho, vem, né? sempre Gaúcho porto-alegrense, não tem. Não tem, né? Não tem. Mas sensacional, gente. Puxa, que oportunidade ímpar de estar aqui trocando com vocês, batendo esse papo, né? Acho que tem... Se deixar, a gente fica a tarde toda, né, Vitor? É verdade. Mas a gente tem que encerrar. Não, Infelizmente, sério? é verdade. Pô, puxa vida. Mas tá show de bola, né? Bom, mas fica o convite para fazer de novo, né? Com certeza, com certeza. Se a gente tá, né, dando uma letrinha que a gente precisa de mais comunicação, o que Ué? seríamos da gente se não tivesse oportunidade de abrir esses microfones pra gente conversar? Queria que vocês deixassem uma mensagem rápida aí pra quem tá iniciando, jovens empreendedores, pro pessoal, os associados da Associação de Jovens Empreendedores de Porto Alegre que estão aqui nos escutando. O que vocês deixariam pra eles aí? Vamos lá. Primeiro, agradecer o convite. Acho que aqui, como no papel de secretária municipal, todo esse tipo de microfone aberto pra gente é ouro. A gente realmente precisa comunicar as nossas ações e precisa incentivar o empreendedorismo na cidade. Então, eu fui presidente do IEE, o IEE e a AGE são instituições parecidas que fomentam o empreendedorismo e a gente via lá na ponta como as pessoas têm dificuldades e empreender é uma caminhada só. Por isso que instituições como essa, entidades, ajudam a te fortalecer e a te dar um pouco de norte e bagagem. E acho que cabe aqui à prefeitura, mas ao Estado como um todo, não atrapalhar, simplificar. Eu acho que quando o Estado é grande demais, o cidadão é pequeno demais, então... a próxima vez, Samir, que tu for lá na secretaria, vou te mostrar a frase que eu escrevi no meu quadro. Porque às vezes, assim, a gente tá trabalhando, tô lado de trabalho, eu olho, assim... E é uma frase do Barão de Mauá, que acho que a obrigação do Estado é não atrapalhar quem gera riqueza, quem emprega, quem consome, quem produz. Ótimo. Então, eu acho que a gente tem isso... Eu, pelo menos, tenho isso como lema de vida, assim, toda uma... E eu já sou teu fã. Ah, obrigada. Eu não tenho, viu só? Grande herói nacional, Barão. Barão de Mauá. E eu tô aqui, né, eu sou produtora rural, sou empresária, fui presidente de entidade, tô aqui, aceitei um desafio, um período da minha vida de estar me dedicando a isso, né, eu sou uma liberal, assim, clássica, eu estudei muito isso, fui presidente de entidade, fiquei presidente de entidades por quase 3 anos, então acho que aqui também é a minha oportunidade e a minha oportunidade do give back de tudo que eu acredito e defendi. Por isso que fiquei tão feliz com o convite da AGE, sabe? Que acho que eu me vejo agora no outro lado do balcão, tentando colocar em prática o que a gente acredita, o que a gente lutou tanto, assim, o que a gente
E acho que cabe aqui uma crítica às entidades, e faço o IE também, instituições. A gente fica muito no mundo das ideias e pouco na parte prática. Então, me somo ao Ramiro, me somo ao Camozzato, que estão tentando mudar a cidade e melhorar o ambiente de negócio. Espetacular. E agradeço a pizza, eu tava morrendo de fome, de estar preocupada onde é, que horas que eu vou almoçar, que eu tenho reunião às 2. Então, tava maravilhosa. Mais uma da- vez a pizza da... Sálvia, Taste maravilhosa. Food. Espetacular. Super recomendado. E agradeço muito a oportunidade, agradeço o Ramiro, não só pela parceria de hoje, mas a parceria de sempre. Show. Maravilha. Abre teu coração pra nós aí, Ramiro. Viu que eu abri o meu? Ó, É. Pro jovem empreendedor, quem está com vontade de empreender, quem já está empreendendo em Porto Alegre, um recado eu acho que é muito importante, é o seguinte: a tua família está em Porto Alegre, os teus amigos estão em Porto Alegre, a tua memória afetiva está em Porto Alegre, não está em São Paulo, não está em Belo Horizonte, não está no Rio de Janeiro, não está fora do país. Tudo que tu vivenciou até agora está aqui. E tu ter a oportunidade agora de empreender na tua cidade para buscar a tua própria felicidade através do teu trabalho, colocar o teu dom, a tua vocação, para botar o pão na tua mesa. E com isso também, eventualmente, gerar oportunidade para outras famílias, crescendo o teu negócio, contratando mais pessoas, tu faz com que tu fique onde tu já tens tua zona de conforto, mas que a gente sabe que não é tão confortável assim, porque tem muita coisa para melhorar e por isso que tantas vezes, tantas pessoas buscam ir para fora para poder crescer. E o que nós queremos é que fiquem aqui, Exato. que essas pessoas fiquem aqui. Então é quase que um apelo, um pedido. Não deixem de empreender em Porto Alegre. Empreendam em Porto Alegre. Nós estamos do outro lado do balcão agora, buscando facilitar isso, buscando criar um ambiente bacana para que as pessoas possam empreender na nossa cidade, buscando criar uma cidade bonita cada vez mais para que as pessoas possam querer ficar aqui, que tenha um bom lugar para ir num happy hour, que tenha gente interessante para conhecer, que tenha eventos para ir. E isso tudo faz parte de um bom ambiente também de negócios, de inovação, de um ecossistema que já está se consolidando em Porto Alegre. Então, não olhem para fora, olhem para cá. Talvez as dificuldades sejam um pouquinho maiores, mas a gente está trabalhando para retirar esse peso, essa carga, e vocês permanecendo aqui, sem sombra de dúvidas, vão nos ajudar nesse sentido, gerando emprego, renda e oportunidade em Porto Alegre. Que Sensacional. bate! Momento, né? O negócio é o Onde eu seguinte, assino, cara? se tu abrir teu negócio em São Paulo, aí depois de uma dessa é impossível. Tu sabe que tem um ditado meio tosco, né? Gaudério, né? Malchista, que diz que homem feio sem coragem não dança com mulher bonita, né? E a gente tem que levar isso pro empreendedorismo, né? Então, tenha coragem, É né? verdade. Tenha coragem, tenha persistência. Muita coragem, E entenda muita que persistência. existe um setor público que quer que tu tenha êxito. Eu vou fazer um parênteses aqui, eu sei que a minha fala já tinha acabado, mas assim, a gente foi considerado agora pelo Ministério da Economia em janeiro a melhor cidade do país para se fazer negócio. Então, assim, Porto Alegre hoje está na fronteira do conhecimento de ambiente de negócio. Olha aí. Então, assim, ó, não vai ter no país uma cidade com clima e com, acho que, uma vontade política de melhoria de negócio como Porto Alegre. Tanto que a gente foi reconhecido pelo Ministério da Economia. E não é um soluço, porque Não. lá em 2016 estávamos em 15º lugar, 2020 em 7º lugar e agora em 1º lugar. Então é uma linha consistente de crescimento de um ambiente novo realmente, público e de negócio em Porto Alegre. E não vai ser um soluço, nós vamos permanecer Exato. em 1º lugar por muito de bola. tempo. Sensacional. Sem dúvida. Sensacional. Então, cara, eu só tenho a te agradecer por ter me convidado para trocar aqui com essa galera espetacular. Te dizer que estou muito feliz, né, pelo convite. E Obrigado. quando quiser me convidar de novo, estou à disposição, cara. Gostei. Show de bola. Ramiro, Júlia, professor Giba, muito obrigado pela presença de vocês, por essa oportunidade dessa troca de ideias. A gente precisa muito disso, terão outras oportunidades. Em nome de toda a AGE, eu me despeço e até a próxima! Grande abraço.